Muito bem, meus irmãos da fraternidade. Muito prazer estar aqui novamente com vocês nessa palestra. E hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Inicialmente, façamos uma prece, que possamos, nesse momento, aproveitar bastante aquilo que os Espíritos nos trouxeram por meio da codificação de Allan Kardec para o nosso entendimento e fortalecimento da nossa fé raciocinada. Que assim sejamos capacitados a caminhar com passos mais firmes durante a existência terrena, procurando aplicar cada vez mais os ensinamentos do Cristo, do amor, do perdão, da caridade em nossas vidas, para o nosso progresso espiritual e para as bem-aventuranças prometidas. Tendo por fim esse objetivo, iniciamos a apresentação de hoje, graças a Deus. Capítulo 2 do Livro dos Espíritos se refere às questões gerais sobre o universo. O capítulo vai falar um pouco sobre conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, o fluido universal e o próprio espaço universal. Portanto, é a parte metafísica, filosófica, acerca da visão do cosmos, do universo, que nos traz a doutrina espírita. Bem, para conhecer essas coisas não é fácil. A reflexão filosófica vem há muitos séculos tentando desvendar os segredos do universo. Desde Grécia Antiga temos os pré-socráticos, os famosos precursores da filosofia grega, falando sobre a arqué, o princípio de tudo. É muito difícil descobrir qual é o princípio de todas as coisas. Uns diziam que era a água, o ar, o ilimitado, o número, como Pitágoras. Então nós temos diversas teorias aí desses grandes pensadores. Nós só vamos aprofundar esse conhecimento à medida em que avançarmos em inteligência, em ciência. É dito que o homem um dia penetrará esse mistério. Isso vemos na questão 18 do capítulo. O véu vai se levantando à medida que o homem se depura, mas ainda precisa de faculdades que não possui. Portanto, com o nosso progresso espiritual, um dia teremos essa possibilidade de conhecer plenamente os meandros do universo. Claro que a ciência permite conhecer uma série de chamados segredos da natureza. A ciência foi dada, segundo os espíritos, para o nosso avanço em todas as coisas. Por isso devemos sempre utilizá-la. O universo é composto de matéria e do espírito. Vamos falar um pouco da parte material, a mais palpável, né? Seria ela existente desde sempre, talvez assim como Deus, né? Teria sido ela criada em determinado momento? Ora, a doutrina espírita nos ensina que Deus jamais para de criar. Portanto, isso que há hoje, a matéria, tem que ter existido desde sempre, porque senão colocaríamos Deus em algum momento sem criar. E essa ideia de um Deus inativo, um Deus ocioso, não casa com a doutrina espírita. Portanto, entendendo que Deus jamais esteve inativo, a razão indica que ele sempre criou, portanto sempre houve a criação. Como o Sol. Desde que há o Sol, há raios do Sol. Não há como ter o Sol sem os raios. O Sol é a fonte dos raios, assim como Deus é a fonte da criação, a fonte dos seres. Desde que há Deus, há a criação. Como é que a gente pode entender a matéria? A matéria, ela é um laço que retém o espírito. O espírito se serve da matéria. É um instrumento dela. É evidente que não estamos falando da matéria apenas palpável e grosseira. Ela existe em diversos graus, diversos estados, que até para nós ainda são desconhecidos. Desde essa matéria grosseira que temos diante dos olhos e que é palpável, que pegamos, até as matérias mais etéreas, ditas mais sutis pela doutrina, que não causam impressão nos sentidos, mas há aí a matéria. Quanto ao espírito, difícil ser definido pelos espíritos nesse capítulo. Ele não é uma coisa palpável. E quando a gente pensa em espírito, a gente pensa na inteligência.
Mas seria o espírito o mesmo que a inteligência? Não é bem assim. A inteligência não é idêntica como um sinônimo do espírito. A inteligência é um atributo do espírito, é algo que está no espírito. É como dizer que todo ser humano é racional. É um atributo essencial do ser humano. Todo ser humano é social. Todo ser humano é vivo. São atributos essenciais. Assim também, inteligência é um atributo essencial do espírito. Isso gerou algumas reflexões em algumas pessoas. Por exemplo, talvez o espírito pudesse ser interpretado como sendo uma propriedade da matéria. Assim como a luz pode aparecer com cores diferentes, o ar pode também propagar o som, que nada mais é do que um modo de comportamento do ar. Será que o espírito também não pode ser um modo de comportamento da matéria? Essa é uma questão importante. Eu vou até atualizar o exemplo, usando um pouco da informática. Algumas pessoas podem pensar assim, que há uma inteligência na máquina, num computador. Hoje fala-se até inteligência artificial. Né? Será que essa inteligência que a máquina produz, que o computador produz, um programa de computador, não é equivalente ao que chamamos espírito? Não é apenas uma propriedade da matéria? Bom, podemos dizer que não, tá? Não é. Para isso existem alguns livros interessantes de filosofia da mente. Sim, existe uma área da filosofia chamada filosofia da mente, que estuda exatamente como podemos entender a mente, separada ou como propriedade da matéria. Essa discussão está na pauta da filosofia há muito tempo. Mas uma diferença capital é preciso ser colocada. É que a inteligência artificial ou os programas de computadores não têm nenhuma autonomia, certo? Eles são feitos por alguma inteligência. São algoritmos elaborados por alguém para simplesmente reproduzir um comportamento pré-definido, pré-determinado. O que parece ser uma inteligência artificial é a complexidade dos caminhos que a máquina vai fazer para dar uma resposta final. Exemplo, digamos que eu pegue pequenos canos formando palavras e jogue bolas de gude, e essas bolas de gude vão andando nesses canos que formam palavras. Caberia dizer que as bolas de gude estão escrevendo palavras? Claro que não, porque elas estão apenas seguindo um caminho traçado por uma inteligência que fez os canos e pôs a bola para rodar. Agora, imagine que em vez de bolas e canos, você tem eletricidade, elétrons, em chips, em caminhos eletrônicos. É a mesma coisa, você coloca uma programação para que o elétron não vá para um lado, vá para o outro, por meio de sinais do tipo sim e não, para que ele vá por aqui ou por ali, e assim o chip vai funcionando. Também com isso se pode criar um algoritmo de computador, que com sim ou não vão criando comportamentos ou dando respostas esperadas. Então aquilo já está pré-determinado. Todas as respostas dadas por uma inteligência artificial, todos os comportamentos vistos por um robô, são colocados ali por uma inteligência que está fora, certo? Então, por mais que alguns inventem, poxa, mas as máquinas podem um dia se rebelar contra os homens. Tem até filmes sobre isso, brincando, né? Bom, mas essa rebelião já estará na programação, tá? Não tem como a máquina criar uma deliberação. E essa é a grande diferença. É que a máquina, a inteligência artificial, ela não produz uma deliberação autônoma por si mesma, diferente da inteligência humana. E isso, na concepção espírita, se deve a um ponto metafísico. É que o espírito no homem realmente é algo independente, fora da matéria. Já nas máquinas, nos robôs, nos computadores, não. A inteligência deles é apenas um programa complexo rodando. Tá?
programado, portanto, definido para ser assim. Você pode até pôr alguma coisa randômica, mas até esse randômico, esse aleatório no computador, foi feito por um programador, tá? Diferente de nós que temos a liberdade de deliberação e o discernimento, né, do certo e do errado. E que temos, de fato, um ser espiritual por trás de todas as ações. Então, isso responderia à questão 24 e 25 do Livro dos Espíritos. Então, matéria e espírito, de fato, são distintos na concepção filosófica espírita. Não há como você reduzir tudo a uma coisa só. O espírito e a matéria se diferenciam substancialmente, digamos assim. Porém, é necessária essa união do espírito com a matéria para dar inteligência à matéria. Isso aqui traz algumas reflexões também interessantes sobre a evolução. Pode-se dizer que a matéria influencia o espírito, faz progredir o espírito, sim, porque oferece oportunidades de experiência, de vivência, condições que vão exigir dele a ação, a inteligência. Bom, mas também o espírito influencia na matéria, impulsiona a evolução da matéria. É uma via de mão dupla. Assim como a matéria influencia o espírito também influencia a matéria a se tornar mais capacitada a receber a inteligência. Veja só, vamos dar um exemplo. Imagine que um espírito humano morra e queira reencarnar num mundo onde só tem pedras. Só pedras. Primeiro que não consegue, mas supondo possível, o homem encarnar numa pedra. O que aconteceria? Nada, ele não ia fazer nada, porque a pedra não tem olho, não tem braço, não tem boca, não tem dedos, não tem mão, não tem nada. Então, a inteligência humana não poderia se exercitar. É por isso que lá no começo da evolução, do progresso dos espíritos, enquanto princípios inteligentes, eles vão iniciar um aprimoramento das matérias, dos minerais, para formar ali os primeiros seres vivos, dando origem a células, depois plantas, onde você já tem uma maior liberdade para uma inteligência rudimentar atuar, porque na planta existe o crescimento, existe o movimento, existe a alimentação. Depois no animal já existe a emoção, o deslocamento próprio, a irritabilidade, uma série de possibilidades, e isso vai forçando que a evolução ocorra também. Tá? Isso é uma via de mão dupla. Isso é explicado também pelo livro do Gabriel Delany, A Evolução Anímica, também Kardec, até que chega no homem, em que a inteligência já dispõe de um aparato cerebral que permite uma ação estupenda. A união do espírito com a matéria também é importante para a manifestação dos espíritos, até porque, para que ele se manifeste de modo perceptível nos nossos sentidos, ainda precisa da matéria, né? Aí o espírito se unifica também às matérias perispirituais dos outros espíritos para permitir a transfusão de fluido vital e assim poder manifestar seu efeito físico inteligente, ou até por aparições. Seria possível, então, dadas essas reflexões, pensar no espírito sem a matéria e vice-versa, a matéria sem espírito? Sim, né? Pelo pensamento nós podemos separar. Embora, na realidade, isso não ocorra. Sim, porque de fato a doutrina ensina que sempre o espírito está unido ao seu corpo fluídico, que é matéria. Tá? Em nenhuma fase da evolução do espírito ele ficará sem o perispírito. Isso está bastante claro nas obras da codificação. Mas pelo pensamento você pode sim separar o conceito do espírito da matéria. Isso é feito por filósofos, como por exemplo René Descartes, nas Meditações Metafísicas, livro que eu recomendo para quem quiser pensar sobre a distinção do espírito e matéria, por uma via filosófica. Podemos dizer, então, que há dois elementos gerais no universo. A matéria, por um lado, e o espírito, por outro, que não se reduzem um ao outro. Podemos analisar um pouquinho o texto da questão 27, que trata sobre esse assunto. Diz assim
Há dois elementos gerais do universo, espírito e matéria? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essa distinção aparece. Deus. Por quê? Porque Deus não pode se igualar a essas partes da criação. O conceito de Deus não corresponde à criatura. Fazendo toda a matéria ser Deus, teríamos um hiloteísmo. Fazendo todos os espíritos serem Deus, teríamos um pneumoteísmo. Deus igualando-se a toda a criação, teríamos um panteísmo. O espiritismo não prega nem uma coisa nem outra. E distingue Deus das criações, né? Por isso, continua o texto. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A chamada trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Aqui entra o conceito de fluido universal na resposta. O que é esse fluido universal? Ele é o componente básico, é como se fosse o princípio mesmo das coisas, que buscavam os gregos antigos. É aquilo de que tudo vem, para o qual tudo volta e de que tudo é feito. Pense no seguinte raciocínio. Nós somos feitos de quê? Tecidos orgânicos. E os tecidos orgânicos são feitos de quê? De moléculas orgânicas. E as moléculas orgânicas são feitas de átomos, como carbono, hidrogênio, oxigênio. Podemos ir mais longe. E os átomos são feitos ou compostos de quê? Aí parava a reflexão antiga, no átomo. Mas a ciência hoje já entende que há partículas subatômicas. Prótons, elétrons, nêutrons, que formam o próprio átomo. Então, esse também é composto. Então, o átomo não é matéria elementar. Há algo ainda mais básico que o átomo. Esses elétrons, por sua vez, são feitos de quê? E assim a ciência vai adiante. Fala dos quarks, etc., que eu não vou detalhar aqui. Então, no fundo, o fluido universal seria o quê? Seria a matéria que está na base da criação de tudo. É o componente universal que não é composto por nada mais, certo? Esse é o fluido universal. Ele é imponderável, ele é imperceptível. Ele é uma formulação teórica, filosófica, conceitual, que compõe todas as coisas. E por ser muito sutil, é o canal próprio para que o espírito possa mais facilmente se manifestar. Seria esse fluido, então, alguma coisa como eletricidade? Essa é a pergunta, que ainda aparece no Livro dos Espíritos. E é dito lá que o que chamamos de fluido elétrico, magnético, são modificações desse fluido universal. Fluido universal não é um conceito criado pelo Espiritismo, ele já aparece em Isaac Newton. Sim, o Espiritismo sempre esteve associado ao que há de mais elevado em matéria de ciência. E no seu tempo era a física newtoniana. Então, o Espiritismo toma esse conceito de fluido universal, que para Newton também preenchia todo o universo. Depois foi comparado ao éter, sendo ali um fluido que explica o meio que a luz se utiliza para se propagar no espaço. Essas teorizações foram se modificando. Porém, no Espiritismo, ainda se usa o fluido. Hoje, a ciência aplica fluido mais para matérias como água, ar ou coisas viscosas. Mas naquele tempo, o fluido se aplicava, por exemplo, à luz. A eletricidade era fluido. A gravidade era um fluido. O calor era um fluido. Tá? Hoje, a ciência se modificou e, em vez de utilizar fluido, esse termo fluido para tudo isso, utiliza dois outros conceitos. Quais? Campo e energia. Isso é explicado aqui nesse livro. Arquitetos do Universo. O outro lado da física, a partir da ciência espírita, de Carlos de Brito Embaçaí. Um livro que eu recomendo para quem quiser aprofundar essas questões da formação do universo. Então, hoje, o calor é uma energia. A luz é uma energia. O magnetismo é um campo. A eletricidade é um campo. A gravidade é um campo. Então, o que era fluido no passado, hoje é ou campo ou energia. É apenas uma atualização conceitual que a ciência fez.
Essas matérias nem todas são ponderáveis, né? Elas podem ser, portanto, bastante variadas em sua configuração. Nós mesmos não temos condições com a ciência atual de ponderar ou de mensurar, medir o fluido universal. Então, eletricidade é um jeito do fluido universal se manifestar. Partículas, fótons como a luz, outro jeito do fluido universal se manifestar. Fluido vital, outro jeito do fluido universal se manifestar. Todos derivações do fluido elementar, que é o fluido universal. Esse é o conceito espírita. Essa matéria elementar, o fluido universal, é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades. E é isso que devemos entender quando dizemos que tudo está em tudo. Parece que quem diz isso aí está fazendo parte de um grupo da filosofia antiga, pois esse lema, tudo está em tudo, é de um sábio grego chamado Anaxágoras, um pré-socrático. Ele foi o mestre do Sócrates, né? Sócrates, precursor do espiritismo, foi mestre de Platão e tantos outros. Mas o próprio Sócrates aprendeu com quem? Com Anaxágoras, de Clasômenas. É dito lá que ele leu a obra do Anaxágoras, né? Também um filósofo que eu recomendo pesquisar um pouquinho, para entender como é que ele explicava o universo. Muito interessante a ação do espírito na formação do universo, segundo esse filósofo. Então, as moléculas que nós conhecemos cientificamente têm formas determinadas, mas elas são secundárias. Só a chamada molécula elementar vai ter uma forma constante. Por último, vem a questão do espaço universal. A sua extensão. Diz o Espiritismo que ele é infinito, porque a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Se entendermos o limite qualquer, podemos pensar o que há além. Imagina uma parede no fim do universo. Ela está separando o universo do quê? E se pudéssemos atravessar essa parede? Isso não seria mais espaço. Então, a razão diz que tem que ser infinito o universo dentro da visão que os espíritos nos trazem. Porém, isso que chamamos vazio também nunca é um vazio absoluto, conforme a questão 36. O que parece vazio está ocupado por matéria, mas que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. Então, gente, eu fico com a exposição até aqui. Esse é um tema muito interessante, eu gosto bastante de falar da forma como o universo é compreendido e podemos ver aí que há bastante pontos de interesse para estudo. Assim como a matéria se apresenta desde a mais grosseira até a mais sutil, também o espírito se apresenta desde o princípio espiritual mais elementar até as inteligências mais avançadas, racionais. E isso tudo está fazendo parte de um projeto progressivo que permeia toda a natureza. Maravilha, entendimento da natureza, do mundo em que nos encontramos, do lugar que temos que ocupar nesse universo. Quanto mais compreendemos essas leis, mais poderemos atuar conforme a elas e recebendo, então, todas as felicidades que cabem à criatura espiritual que somos. Bem, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de falar sobre esse assunto. Vamos fazer uma prece de encerramento. Deus e toda a espiritualidade que nos acompanha, nos ilumina, Mestre Jesus, tenhamos sempre a motivação para estudar, para continuar aprofundando todos os ensinos trazidos pela doutrina espírita, que nos capacitam a ser cada vez mais seres melhores, a atuar de maneira benéfica no mundo que o Senhor nos colocou, sempre no amor, na caridade, no perdão, no bem. Tenhamos todos uma ótima semana e Deus os abençoe. Assim seja. Muito obrigado. Vamos em frente.